há muitas conquistas históricas, né? Assim, digamos, no sentido de um certo respeito à produção, etc., não estão sendo minimamente considerados, né? E isso O problema são complexo. os É uma coisa que ilustradores. não dá para demonizar, não dá para ser contra a priori, mas são questões que têm que ser discutidas, porque, de um certo lado, existe um fascínio, né, pela tecnologia que, digamos, a gente sempre acha maravilhoso esse tipo de produção, né? Mas existe o outro lado também, né? Então, bom, vamos começar. São 7h10. Vamos. Boa noite a todos que estão aqui. Obrigado pela presença e pela chamada de hoje. E vamos falar. Boa noite, Jane. Boa noite, Songos. Queria saber quem é Boa noite, Songos. É um Jane. nome mesmo? Deixa eu pedir aqui para se a pessoa quer se identificar. Será que é uma inteligência artificial? Seria legal, né? Que nem quando você entra, você vai entrar no site e fala assim, você é humano, aí aparece aquelas coisinhas, né? Marque a borboleta, aí você vai e marca a borboleta, aí volta. Você é humano? Tem uns que ficam assim, você não consegue fazer. É o Então, inferno. mas a todos os presentes, então vamos começar aqui com essa história. Eu vou começar compartilhando uma. Roberto, Oi, só uma diga. coisinha. Na questão ali do horário, eu posso qualquer horário, por isso que eu não respondi, tá? Então, tá bom, tá legal. Obrigado, Jane. Porque, tá? Obrigado, Jane. Vamos Tá ver bom? aqui. Eu tenho que. Ok. Vocês estão vendo aí não estão vendo, né? Eu tenho que. O Léo falou que está numa correria para ver se chega a tempo. Tá bom. Que ele tem problema com o horário, Léo. Tá. Olha aqui. Zoom will not be able to record the content of the community. Não, eu não posso fazer isso. Vou fazer o seguinte, eu vou ter que... Vamos ver se... Se vocês veem aqui, vocês conseguem ver? Sim, né? Com divisão de tela? Oi? Estão me ouvindo? Tá só. Eu estou ouvindo. Estou Está me ouvindo? ouvindo. Mas dá para ver a tela? Dá para ver a tela. Tá. Tem Dá para ver a tela, uma dá para ver... ilustração e um texto. Isso, é o que eu estou compartilhando. Beleza, vou fazer o seguinte, porque eu Tá estou achando ótimo. meio esquisito aqui. Eu vou passar essa tela para... Eu vou desligar o segundo monitor, porque exige muito do computador. E já não tem aquela maravilha de internet aqui onde eu estou, então... Eles dizem que é 450 mega, né? Também você fica à mercê de qualquer lorota que os caras te contam, né? Porque você não sabe se é 450, se é 100, se é 50. Estão vendo agora? Dá para ver? Dá para ver a tela compartilhada aqui? Então, bom, Sim. vamos começar aqui, então. Você me ouve? Oi, agora estou ouvindo. Não, estava ouvindo, espera aí. Espera um pouquinho só que... Tem uma coisa de mensagem, é isso mesmo? Tem que ter? Junto com a tela? Junto com Não, uma não necessariamente. ilustração?
Eu não sei se sou eu que Ah, tem sim, porque isso aqui é o tem que seguinte, é o ter. Instagram dele aberto no Ah, browser, tá. entendeu? Então é isso Tá. mesmo. É o Instagram desse Cartier-Bresson, que é um fotógrafo. Não sei se vocês conhecem, ele é um cara divertido, interessante. É o carioca que fala assim do cotidiano do Rio de Janeiro. Bom, só o nome Cartier-Bresson É. já é um programa, né? Então, é muito É, engraçado. Ele Morador, né? faz os comentários assim num falso francês, tal. Então é divertido. E aí ele apareceu com essas postagens que eu achei incrível Ai, meu porque Deus. fui um grande apaixonado em história e quadrinhos. E um dos Agora não está autores que eu escutando. comprar em português, espanhol e italiano, que eram as coisas que eram acessíveis no lugar onde eu estava, né? E, e conheço muito o trabalho do Moebius. Moebius é um ilustrador maravilhoso, trabalhou dos anos 60 até agora há pouco tempo, quando morreu ainda, não sei exatamente quando, 2010, 2013. E foi um cara que deixou uma herança assim, gráfica, uma marca muito profunda, né, no- nesse universo aí das histórias em quadrinhos, que é mais do que Roberto, uma está história. picando muito. Está picando muito a minha voz, é isso? É. Agora, melhorou ou não? Continua falando. Continuo falando, estou continuando a falar. Tá, estava falando do Moebius, dá para ouvir? Deu. Opa, deu? Então tá. Então vamos lá agora. Peraí, tenho que agora. Está meio difícil aqui hoje a dinâmica, espera um pouquinho. Eu estava aqui. Não, estava. Vou voltar lá. Antes. Antes. Isso, exatamente, antes. Não tem nada a ver com isso aqui. Instagram.com, está abrindo aí. Cartier-Bresson, tá. Rio de Janeiro. Ó, ficou até melhor a tela. Tá vendo? Olha, ó, beleza. Tá melhor para ver, bem melhor. Então, ó, Carnaval do Rio de Janeiro, está escrito aqui Cartier-Bresson mais Moebius. Já é uma coisa interessante, porque, na verdade, é isso. Entendeu? Vejam bem, a qualidade dessas imagens. Depois eu vou mostrar um pouquinho do Moebius para quem não conhece. Aqui, nesse caso, você tem assim uma qualidade de luz, sobretudo, belíssima, desenho belíssimo, uma fantasia muito interessante, né? Assim, eu fiquei realmente muito impressionado com essas imagens aqui, né? E ele colocou aqui, ó, gerei essas ilustrações com a ferramenta de inteligência artificial Midjourney, através da fusão de imagens do meu arquivo pessoal de carnaval do site dele, com comandos de texto como Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, em 1920, com músicos e fantasias surreais. Um trombonista melancólico observa do alto do telhado a multidão, ilustrado por Moebius. Esse aqui é o tal que ele está citando aqui como exemplo, né? O programa gera várias opções e o processo de escolha das fotos parece um passeio por um universo fantástico que brota a partir da imaginação. Dá a sensação de estar escolhendo o que eu quero fotografar vendo cenas aleatórias na rua. Depois de salvar minhas preferidas, faço alguns ajustes na imagem para postar aqui. Tanto a fotografia de rua quanto a inteligência artificial, para mim, tem esse diálogo com o acaso. Você se sente autor da obra, mas, ao mesmo tempo, foi ele que te trouxe aquele presente. Interessante essa consideração que ele faz sobre o aleatório, né, de você usar a inteligência artificial. Não é exatamente uma coisa direta. Se vocês, quem já experimentou, vai ver que aparece de comando que você dá. Agora, eu fiquei muito impressionado com o resultado disso aqui. Isso aqui tem uma qualidade gráfica muito grande. E se você for ver a produção do Moebius, ele efetivamente usa esses elementos, esse mundo fantástico e tudo mais, mas não é normal e nem muito corrente se encontrar nos trabalhos dele grandes multidões,
cenas com muitos personagens, como aparece aqui. Isso está extremamente bem realizado, né? Eu acho muito impressionante isso aqui. Ó, só para vocês terem uma ideia, essa aqui é a última imagem. E eu vou ainda mostrar uma outra coisa dele para depois voltar para o Moebius. Vamos lá, então. Como é que eu faço aqui? Agora eu quero ir para um outro post, que é esse aqui que ele fala do Le Making Of. Essa é a cara dele, né? Aí ele fala assim, ó, sempre gostei de fotografar com celular para estimular pessoas a entenderem que não era uma limitação da câmera que impedia elas de valorizarem o próprio olhar. Então, aproveitando as dúvidas que têm surgido, resolvi explicar melhor como foram geradas essas imagens da série Carnavais Artificiais. Escolhi uma foto minha, subi na plataforma Midjourney e adicionei um comando de texto. O programa te devolve umas opções, você pode ir gerando várias novas até se interessar por alguma. Essa é a foto dele, que ele escolheu para chegar nisso aqui. Escolhi a que mais me interessou, como se fosse o clique que eu gostaria de ter feito, entre as que foram feitas, né? Ele escolheu o que ele achava mais interessante. O texto que ele colocou foi festa de rua no Carnaval do Rio de Janeiro, nos anos 20, pessoas dançando em cima de um bonde ilustrada por Moebius. E essas daqui são as opções que vieram do Midjourney. Vocês veem que aqui existe uma diferença entre os personagens até, ó, aqui tem esse cara de cartola de costas, tem um cara mais alto lá, tem esse personagem mais alto, ele aparece de diversas maneiras, né? E o ônibus também é diferente, se vocês forem ver o original. Essa daqui que acabou sendo escolhida, e essa aqui do ônibus, não existe esse personagem mais alto em nenhuma delas, ó, esse aqui. Mas pode ser que ele tenha feito esse destaque no Photoshop. Ele diz assim, no caso da série, às vezes faço alguns ajustes na imagem de cor ou de defeitos que, por enquanto, a ferramenta ainda gera, porque muitas vezes essas imagens elas aparecem meio pixelada, falta um pedaço do rosto. O rosto, sobretudo, é um problema. E isso ele conseguiu resolver super bem. Às vezes é mais fácil ir para o Photoshop e continuar tentando ajustar com os comandos, por exemplo, uma palavra diferente pode alterar completamente o resultado. Depois adicionei os títulos para a capa da série e alguns efeitos. Quem se interessar, já existe uma infinidade de vídeos no YouTube explicando o uso da ferramenta Midjourney ou de similares como Stable Diffusion ou de DALL-E, que a gente já viu várias vezes, né? Cada uma com suas características. Oi, Roberto. Está sem som, Roberto. Sem som. Está meio complicado hoje aqui o negócio, né? Nós não escutamos, tem uns 5 minutos que a gente não está escutando. Ixi! Então, eu estava dizendo aqui, o que ele colocou aqui... Ah, que chato isso. Quando você se referiu a um personagem que estava mais alto. Ah, tá bom, que é esse aqui, ó, né? Vocês estão vendo aqui ou não? Não, estamos vendo você. Deixa eu... Internet. Espera aí, vamos lá. A gente chega lá. Share screen. Tá, estão vendo aqui? Personagem? Tá dando para ver agora? Tá, Agora Tá? Ah, tá então tudo tá bom. ok. Então tá. Então vamos lá. Então ele está dizendo o seguinte, que como é que ele fez, ele coloca uma imagem dele, né? Agora, o que eu estava dizendo é o seguinte, que esse personagem mais alto não aparece na imagem dele. Parece o ônibus, as pessoas em cima do ônibus, está vendo? Isso aqui é similar. Mas pode ser que ele tenha adicionado. Agora, os personagens criados, eles são diferentes cores, mas respeita muito
a característica do desenho do Moebius. Isso que é interessante, porque o Moebius foi um cara que tem uma grande produção, como eu falei, assim, de décadas, né? Então, seguramente, essa plataforma, Midjourney, foi alimentada assim fortemente com material do Moebius para poder fazer esse tipo de trabalho com tanto detalhe, com tanta qualidade, com tanta precisão. Porque, por mais que a gente, por exemplo, conheça universalmente alguns pintores, tipo Van Gogh, né? Porque essas ferramentas elas fazem assim, quero uma coisa estilo Van Gogh. Isso aí é uma das coisas mais assim cafonas e usadas que existem nessas ferramentas. Quero estilo Van Gogh, quero estilo Monet e tal. Mas esses caras, o Van Gogh e o Monet, produziram talvez algumas centenas de trabalhos. Né? O Van Gogh nem tanto na vida dele. E os famosos são algumas dezenas, se tanto. Então, é muito mais tosco o negócio. Agora, o Moebius tem uma produção assim, tem milhares e milhares e milhares e milhares de páginas, aonde uma ferramenta, digamos assim, inteligência artificial, que não tem limite, né, de armazenamento, ela pode se nutrir, então a qualidade aqui foi realmente excelente. Aí ele diz que faz alguns Roberto, ajustes. só uma coisa. Diga. E como que fica o direito autoral? É isso que Então, eu nós queria vamos chegar lá, saber. calma, vamos chegar lá. Então, justamente a provocação é essa. Aí tem essa Ana Guedes aqui que diz que é surreal eu fazer um trabalho colocando o nome de um artista na ferramenta, vir o plágio e eu me apropriar dela. É surreal me sentir autor de uma imagem gerada por inteligência artificial, porque escrevi alguns comandos e fiz algum retoque. É ilusão purinha. Aí, isso aqui é o meu comentário, que eu nem pus aqui por causa disso, mas olha aqui. Parabéns pelos seus resultados. Eu, como fotógrafo amante de história e quadrinhos, acho que na época eu comprei tudo que existia disponível do Moebius, fiquei muito impressionado. E aí falo que tem essas questões que estão sendo levantadas agora, tal. Eu, como eu disse, achei interessante o fato dele colocar a questão da casualidade, porque vejam bem, ele dá um comando para uma máquina produzir uma imagem a partir de determinados parâmetros, né? Então vamos lá. Vamos ver um pouquinho do Moebius, para quem não conhece. O Moebius é esse cara aqui que eu até mostrei uma ou duas imagens na nossa conversa passada, porque é um cara que ele criou esses mundos fantásticos, maravilhosos aqui, e, e é praticamente inconfundível o desenho dele. O desenho dele tem uma pureza gráfica, o uso das cores e muito da luz também, né? Olha aqui a luz que tem nesse desenho aqui. É um negócio incrível, é maravilhoso. E aí eu quero colocar uma questão, já quero colocar aqui, logo de cara. Eu, como apaixonado pelo trabalho dele, como disse, tenho dezenas de volumes com o trabalho do Moebius, que não é exatamente uma história em quadrinho, não publicava aquela coisa que sai toda semana, tipo o Pato Donald, né? Eram livros ilustrados. E aí, uma vez eu vi um livro dele, assim, feito em Las Vegas, um tamanho gigante, assim, com ilustrações lindíssimas, mas eu perdi quase que completamente o contato com aquilo. Por mais bonito que fosse, não me interessava muito. Porque faltava contexto, entendeu? Uma história. O que aquilo estava significando naquele momento. E aí você pega, por exemplo, tem o Moebius, trabalhou muito com um cara, esse aqui é o Moebius também. O trabalho dele é maravilhoso. Ele fez tudo, desde história em quadrinho de cowboy, que fazia muito bem, até que começou a ter a capacidade, a possibilidade de criar seu próprio estilo. Silver Surfer, coisas assim. Isso aqui são décadas e décadas de trabalho, né? É um trabalho lindo, assim, que tem todo um lado assim metafísico, espiritual, esses animais, olha ele aqui velhinho já.
Só que ele trabalhou muito com um cara chamado Jodorowsky. Os trabalhos mais interessantes do Moebius são os trabalhos feitos com o Jodorowsky, porque o Jodorowsky era um maluco, um cineasta, escritor, um artista assim muito interessante, que trabalhou demais com o Moebius fazendo os roteiros das histórias em quadrinho dele. Então, por exemplo, alguns dos roteiros mais conhecidos, que é esse Incal, que é uma série enorme de livros do Moebius, que é uma história muito louca, assim, de meio assim planetária, né, os caras que viajam pelos mundos aí e tal, e que tem muitos livros publicados. Ele fez também, ó, em Calque, O Olho do Gato, que assim, é uma pérola que quem conhece Moebius tem que conhecer esse trabalho e tal. Ou seja, o Jodorowsky foi o roteirista das coisas mais interessantes que o Moebius fez. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: por mais que eu goste, por mais que eu aprecie o trabalho do Moebius, eu sempre apreciei esse trabalho vinculado a uma determinada situação, a uma determinada história, né? E no caso de descontextualizar isso, eu vejo como uma coisa curiosa, mas eu ainda não tenho uma opinião formada. Porque, por exemplo, quando eu pego essas fotos aqui do Bresson, ó, Carnaval do Rio de Janeiro, anos 20. Existe uma clara contradição, porque mesmo que fosse anos 20, isso aqui pode ser anos 20 da galáxia X, entendeu? Porque são quase que seres, como é que a gente diz, alienígenas, né? Vestidos ali com essa. Aqui também, quer dizer, você pode imaginar isso aqui num outro mundo, que é o mundo do Moebius, isso é interessante. Mas em que contexto eu vou usar isso? Você vai contar uma história sobre esse personagem, essa mulher aqui, toda vestida de uma maneira fantasiosa, maravilhosa, com esse cara que está com ela? Ou você vai fazer disso aqui um convite para um baile de carnaval do municipal? Seja lá o que for, eu não sei. Aqui, no caso, ele produziu um trabalho muito interessante em cima da estética criada por um artista, mas que também não tem contexto, entendeu? Então, eu fico assim, me perguntando qual é o sentido de um certo tipo de ação, né? E aí, contemporaneamente, nós tivemos aqui saiu nesse canal Tech, né, uma notícia essa semana, que essas ferramentas de arte são alvo de processo por violação de direitos autorais. Então, aqui, por exemplo, nesse caso, 3 artistas dos Estados Unidos abriram um processo para barrar as tecnologias de inteligência artificial, Stable Diffusion, as 3 principais, né? Midjourney e DreamUp. Não, tem outras também, DALL-E e tal. Sarah Anderson, Kelly McKinnon e Carla Ortiz. Foram 3 mulheres, ainda interessante isso, né? Acusam as empresas responsáveis pelos geradores de arte de infringir direitos autorais de milhões de artistas. O problema seria porque os desenvolvedores teriam treinado algoritmos de inteligência artificial com mais de 5 bilhões de imagens extraídas da web sem consentimento dos criadores. De fato, um dos processos na criação desse tipo de tecnologia é a utilização de fotos, desenhos e demais referências visuais para que a máquina entenda como agir diante dos comandos. O processo foi movido por um escritório de advocacia dos Estados Unidos especializado em ações coletivas, tem muito isso nos Estados Unidos, né? Ações coletivas, né? Class action. Então. Esses advogados já trabalham em ações contra a Microsoft, GitHub, OpenAI, que é quem faz o DALL-E, né? Em casos similares envolvendo o uso de programação da IA Copilot. Bom, aí vai detalhando a coisa e,
Ó, no caso de artistas mais consagrados, algumas inteligências artificiais conseguem até reproduzir estilos gráficos com cores, pinceladas e imagens, que foi o que a gente estava falando antes, né? Inspiradas nos originais. Isso possibilitaria, por exemplo, a falsificação de quadros, porque seria muito difícil diferenciar algo feito por alguém de carne e osso e algo produzido por inteligência artificial. Bom, aí eu já acho que tenho minhas reservas, porque um quadro tem uma textura, tem uma coisa na superfície, se for um quadro mesmo, se não for uma coisa na internet, né? E uma dessas artistas disse que essa Kelly McKernan disse que muita gente já usou o nome dela para criar artes no Midjourney, vendendo as obras e lucrando em cima do seu trabalho. Essa seria uma das razões pelas quais decidiu ingressar com o processo. Tenho contas de aluguel para pagar, mantimentos para comprar e um filho para sustentar. É uma questão séria isso aí, né? Porque aí eles dizem assim, por outro lado, também há diferenças legais entre Estados Unidos, Europa e o restante do mundo. Por quê? O mundo do software, embora ele possa ter origem numa determinada nação, ele é planetário, né? A internet não tem fronteira, a não ser que você tenha governos como a China, por exemplo, que bloqueiam certas comunicações, certos sites, etc., e controlam todo o fluxo de informação, porque fora isso corre tudo livre. E eu concluo dizendo que é preciso acompanhar de perto a tramitação desse processo para ver como todas essas questões serão tratadas pelos tribunais nos Estados Unidos. Qual é a minha posição a respeito? Bom, eu acho que a gente não pode, a priori, ser contra o progresso, porque é uma causa perdida, entendeu? Você não pode lutar contra... É que nem dizer assim, a fotografia digital destruiu o patrimônio da fotografia fotoquímica, porque agora todo mundo pode fazer foto e não tem mais aquela materialidade. Sim, isso é verdade, tudo verdade. Só que o mundo continua andando, as pessoas continuam fotografando com o celular, e, e o que eu acho, e já manifestei, né, aqui, é que muitas vezes esse tipo de preocupação ela não é tão real, porque o que acontece? Você nesse contexto, né, não pode ser contra a priori. Você tem que entender o que está acontecendo. Agora, entender o que está acontecendo dentro de um processo, às vezes, é muito difícil. Agora, por isso que eu acho que, embora eu não tenha opinião clara formada sobre isso, eu acho que é importante que se levante essas questões éticas, porque o que vai ser disso, né? Como é que a gente vai acabar? Eu fiquei pensando, por exemplo, em aquilo que eu escrevi no e-mail, né? A repetição quase que exaustiva que tende a acontecer de modelos e estilos ela pode gerar um certo tipo de comunicação que não conecta mais com as pessoas, porque as pessoas querem saber de coisas que são ligadas ao sentimento, que são ligadas a um aspecto humano da vida, né? Isso não é tão filosófico assim. Eu acho que, se você pegar, por exemplo, o trabalho do Cartier-Bresson, do Sebastião Salgado, além da questão estética, né, você tem ali um conteúdo que diz alguma coisa que é relativo à existência, à vida, à humanidade, né? Humanidade no sentido não coletivo, mas no sentido do ser humano, né? E aí eu tenho minhas dúvidas se uma máquina, por mais que ela possa ser calibrada para entender filosofia, ética, estética e tudo mais que você quiser, ela vai poder trazer alguma coisa que lide com
uma imprevisibilidade que não é aquela do algoritmo, né, de você dar várias opções, né? Porque, mas uma imprevisibilidade que é aquela da construção, sim, a partir de referências, mas carregando a invenção, que eu acho que a invenção é algo que não parte do nada, mas as coisas que realmente contaram na história da arte e da fotografia foram coisas que saíram fora da caixinha, entendeu? Coisas que foram criadas a partir de uma referência, mas que subverteram essas referências porque ali entrou o gênio de alguém, né? Então, aí eu me lembro, por exemplo, do mundo da imagem, assim, por exemplo, né? O western, né? Que você, um dos grandes, né, diretores do western de todos os tempos, que o western era uma paixão do meu tio, né? Meu tio, que eu adorava, que morava em Mogi das Cruzes, às vezes eu ia passar um fim de semana na casa dele e tal, e ele fala assim: "Ô, Belo, agora eu vou ver um Faroeste." Tá bom. Ele ligava lá, assistia os Faroeste dele na televisão, que era sempre John Ford, John Wayne, etc. Isso é uma estética de um mundo que, décadas depois, vem o Sérgio Leone, que é o diretor italiano, e retoma esse tema já esquecido, repisado, que ninguém mais podia ouvir falar de western. E ele renasce o western com filmes maravilhosos, né? Como Feio, Sujo, Malvado, Era uma Vez no Oeste, enfim, criando ali uma estética que também é ligada até com o aspecto sonoro, né? Com essa música do Ennio Morricone maravilhosa, assim, né? Aonde você tem personagens que, sim, foram inspirados um pouco nessa lenda do cowboy, né? Mas que revolucionaram completamente a dinâmica dessa narrativa, né? Até nos tempos, por exemplo, Sérgio Leone tem uns tempos assim, ele fica com a câmera parada assim, sem acontecer nada durante 2 minutos, criando uma tensão, quer dizer, ali é um negócio sério, assim, né? E de qualidade de direção e tudo mais, né? Então, aqui eu acho que a gente teve uma revolução num, numa estética, digamos assim, de um gênero cinematográfico que ninguém esperava e que aconteceu e que marcou, foi um novo marco na história desse gênero, né? Claro que, se você pegar, por exemplo, algumas imagens, por exemplo, do Sérgio Leone, elas lembram muito algumas imagens do John Ford, por exemplo. Isso aqui que eu acho genial, né? É lindo, né? Esse contraluz, o cara fora, tá? Ele aproveita muito, né? E a fotografia também. Olha que maravilha isso aqui. Então, a fotografia era muito importante para os dois, né? Só que o Sérgio Leone levou isso mais adiante. Aqui eu queria dizer o seguinte, quer dizer, a minha intenção hoje era fazer isso que eu fiz até aqui, trazer para vocês mais do que uma solução, uma resposta, uma pergunta, uma reflexão sobre esse tema, porque eu acho que é importante a gente pensar nisso, porque nós estamos vivendo num mundo onde esse tipo de imagem ou esse tipo de questão relativa à imagem está cada vez mais presente e nos diz respeito como produtores de imagem. Então, como é que a gente vai fazer para lidar com isso, né? Então, eu queria ouvir um pouco o que vocês acham de tudo isso. Eu já falei, eu já estou assustada. Assustada? Sim, mas eu E sou um você? bebê ainda. Hã?
A fotografia eu sou bebê, não tem muito que dar palpite, não, né? Não, é Lógico que claro que tem. tem. É claro que tem, porque, na verdade, ó, veja bem, quem produz imagem, eu imagino que pensa também sobre imagem, né? Então, eu acho que isso nos diz respeito a todos, porque não é uma questão assim que, eu sou, eu tenho, não. É uma questão que ou nós produzimos ou nós consumimos, mas isso nos diz respeito tanto quanto produtores como consumidores de imagem, né? Quer dizer, como é que é Eu, eu, essa... ah, Fala, pode falar. não, eu acho que eu acho que o caminho é o que você está colocando mesmo. Eu não sou resistente a isso, não. Mas eu acho que a gente tem que entender melhor, né? Mas né, não tem volta, né? Acredito que não, né? Eu acredito que não, mas eu não acredito no que é o medo que as pessoas têm, né? De que isso venha acabar com a autoria, que venha acabar com... Sim. Eu não acredito Eu mesmo, acho porque que vai impactar, Roberto. Isso vai trazer já está trazendo um problema, porque esse problema que você colocou de direito autoral. Imagine uma pessoa que vende suas ilustrações dentro de, vamos supor, um Instagram. Todas essas imagens que essa pessoa, que é um ilustrador, uma ilustradora, está colocando no Instagram, está sendo chupado por inteligência artificial para construir esse banco de imagem. exatamente. Então, Óbvio que esse trabalho desse ilustrador tem um valor X. Com a evolução desse processo de imagem artificial que as pessoas vão começar a usar, e a pessoa fala: eu vou vender isso no banco de imagem tal, que na verdade foi bem fácil fazer, e vai começar a vender muito baixo, por um valor muito inferior. Foi o que aconteceu, Roberto, quando passou. Eu senti isso no meu estúdio, quando eu tinha o estúdio de fotografia, que as pessoas começaram a contratar pessoas que compraram um equipamento fotográfico uhum. digital, e como eles eram amadores nessa área, teve uma decadência muito grande por um tempo do mercado, e depois de um tempo que foi regularizando esse mercado de novo. Eu lembro É, bem dessa situação. muitos mercados da fotografia foram atingidos duramente pelo no digital, que quando eu comecei, talvez quando você começou, para você ser fotógrafo, você tinha, além de Congelou, Roberto. equipamento que era inacessível economicamente para a maioria das pessoas, você tinha que saber lidar com ele, porque Ah, era que tecnicamente pena. muito complexo É, você fotografar tá com filme, difícil. sabe? De muitas coisas, né? Estão me ouvindo bem? Hoje, depois do digital, você... Digital, Agora sim. você... Vocês estão rindo? Estão me ouvindo? Então, então, Ah, tá. 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 Não, por exemplo, me lembro que o Cássio Vasconcelos, que é um grande fotógrafo, né, amigo meu, e ele me contou, ele é piloto de helicóptero, ele sempre amou É, fotografar, fazer fotos aéreas, e ele tem fotos aéreas maravilhosas, maravilhosas. Assim, acho que do nível desse Burtinski, assim, coisas incríveis. Só que o Burtinski ligou a produção dele a uma questão da eh, da problemática
de extração mineral e de distribuição da água no mundo, e tal. Então, ele criou uma relação entre o trabalho dele e uma certa questão social, política, etc. Isso parece pouco, mas não é, porque por exemplo, o trabalho do Cássio é bonito, mas é esparso. Né? As fotos aéreas dele, algumas eu acho lindas, são abstratas, eu gosto muito dessa coisa abstrata. Agora, ele me falou que ele trabalhava para a Embraer, muitos anos atrás, era fotógrafo, que ele, com essa coisa do avião, helicóptero, então, ele fazia as fotos dos aviões da Embraer, até que um dia os caras compraram uma câmera, uma Canon 5D, deram na mão lá de um cara que era office boy e falaram: agora você vai fotografar. E o cara começou a fotografar, aí faz um curso aqui, um curso ali, tal, vai fazer as mesmas fotos que o Cássio faria, com todo o seu cabedal, que ele é um cara extremamente culto, com uma grande formação, etc., etc., de imagem, não vai fazer. Mas a Embraer precisa disso. Então, eu mesmo, quando voltei para o Brasil, eu senti um pouco na minha pele esse negócio. Eu tinha uma agente aqui, que era agente de alguns fotógrafos, inclusive o Cássio, do Arnaldo Pappalardo e tal. E ela pegou meu trabalho, eu achei que da agência dela estaria ali num ambiente que tinha a ver comigo, né? Mas, passado um tempo, ela falou: olha, não está rolando nada. Ela falou: porque eu quero que você pense. Congelando perto. Tá dando para entender, né? Mas está dando para entender. Então, ela diz: olha, não quero que você pense que eu não estou apresentando o seu trabalho, mas, às vezes, eu penso que o que você tem para oferecer, as pessoas não querem. Porque quando você tem um nível de demanda do mercado que é muito raso, é só você ter uma foto, uma imagem, entendeu? Se você não tem outras pretensões, tudo bem, aquilo basta. Aí você tem uma pessoa que escolhe a fotografia da empresa, não entende muito de fotografia. O diretor de arte não tem muita cultura fotográfica. Aí você acaba ficando, quer dizer, todo o seu conhecimento, aquilo que você tem para oferecer, às vezes não é aquilo que possa interessar no momento. Tanto que eu, depois de ter sido diretor do estúdio da DPZ, uma das agências mais importantes de publicidade na época, né? Ele acabou partindo de uma carreira artística só e se deu muito bem, está se dando muito bem, porque ele tem ele construiu isso também, né? Então, o que eu quero dizer? Os trabalhos todos, isso já digo há muitos anos, antes que se pensasse em digital, em inteligência artificial, quem faz um trabalho mecânico está praticamente condenado a ficar obsoleto. Porque, evidentemente, para muitos dos pedidos e das coisas que vão ser necessárias, entendeu? Para a demanda comercial de produtos, etc., a inteligência artificial é maravilhoso, que vai resolver o problema. Ô, Roberto, deixa eu colocar uma dúvida aqui que me apareceu aqui agora. É o que, nesse primeiro momento, assim, que dá um pouco de, o que eu falo, que eu fico assustada, é porque você imagina o que aconteceu com a questão política, né? A quantidade de fake news, a quantidade... Está tudo ainda muito nebuloso, né? Sem assim, leis, sem, como é que chama aquele negócio? Regulação. Então, eu acho que nesse período assim é meio mesmo. complicado você colocar essas coisas numa... É preciso de ter regulação isso, né? Ainda está muito recente, né? Exatamente, só que é o seguinte, a evolução tecnológica é muito mais rápida do que o tempo que as sociedades levam para analisar Porque, por exemplo, você não pode fazer uma lei... Assimilar, né? Vai fazer uma lei sobre inteligência artificial hoje, que é um negócio que 2 anos atrás ninguém nem falava, e hoje está assim, a hora que essa lei for ser votada, quem sabe o que vai estar...
E isso é Mas muito acontece que tem muita complicado. gente. Por exemplo, você falou sobre essa questão política, né? Eu li uma matéria muito interessante agora que está falando exatamente da questão, por exemplo, do reagir a determinadas informações falsas, etc. O que tem se feito em alguns países da Europa, em vez de você ir lá Agora dizer não, isso aqui congelou total. é mentira, é fake news, eles não combatem a notícia, eles combatem o efeito daquilo que você está dizendo, se é legal ou se é ilegal. Então, você fala, por exemplo, assim: olha, não pode vacinar criança. É, É que eu é tô uma inteligência artificial, Antônio. é que eu tô no meu é que eu tô no meu celular hoje, sabe, gente? Normalmente eu trabalho no meu desktop, mas hoje eu tô no Então, celular. Roberto, congelou. Você está sem microfone. Quem, o Roberto ou eu? Agora ele O está sem Roberto, microfone, o Roberto. Não, o Eu, Roberto apareceu, né? Sabe o fala, que é o Tá aí, som tá Antônio. aí. ruim? agora apareci. Então, mas está dizendo, por exemplo, tem O a questão. Antônio está querendo falar, Não, não, Roberto. não, depois, Roberto. Não, fala, Só fala. uma Eu coisa. queria ouvir você Não, não, também. Esse aí Desde é o não. o começo eu queria ouvir Antônio, você. Roberto. Por favor, pode falar. O songo sou eu. Então, Roberto, sabe uma coisa que eu acho, que eu gostaria de falar? Eu noto que Ixi, conexão, congelou tudo de novo. É. Abre. né? Ixi, será que está Mas escutando? a questão, quando surgiu o digital, como um colega teu que participou da reunião passada, Roberto, falou, que eu Oi, não lembro uma pessoa, tá você me gago ouve, hoje. Roberto? Hã? Estamos gagos hoje. Está difícil, viu? O meu som também Eu não sumiu? estou ouvindo Não, vocês. tá Espera bom. aí, espera aí. Tá bom É o o, seu som, o o Roberto que não Antônio. ouve. Para nós está bom. Vamos É o ver? Roberto que não ouve. Ver se eu consigo ouvir. Puta, Então, tá estão... muito ruim, tá ruim hoje, viu? Ah, tá. Outra hora a gente Agora eu estou conversa. começando a ouvir. Pode falar. É que eu sinto a sua voz meio Ah, que cortada. pena. Vou falar, Antônio. Tá me ouvindo, Pode falar. Roberto? Estou ouvindo. Agora sim, Antônio. Agora sim. Ah, Diga. tá, tá. Então, Roberto, eu não sei se você ouviu alguma coisa, mas deixa eu tentar resumir. Isso. Agora, com o surgimento da inteligência artificial, sempre se compara, sempre se traz à tona essa questão da comparação entre o Não, estou digital cortado a sua voz. analógico Não consegui ouvir. que se deu. Antônio, não estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo, Antônio? Não. Ele não ouve. Eu estamos. É. Outra hora a gente Agora, conversa, gente. É, bom, gente, é o seguinte, hoje está difícil, né? Eu me Tá desculpo. difícil. Hoje vai ser impossível. Eu não sei se é o problema aqui da minha conexão, vou verificar depois. Eu pensei que estivesse tudo ok, É mas. a porcaria da internet. É a porcaria da internet, É mesmo. Roberto. É a droga da internet nesse país. Aqui é só aparecer um tempinho de chuva, 500 quilômetros de São Carlos, que já começa tudo a ficar ruim, entendeu? É uma porcaria.
E Agora eu agora estou te ficou ouvindo ótima a sua perfeitamente, voz. naturalmente, como Lady Murphy. Tenta falar o que você ia dizer, Antônio. Não, mas acho que não dá, porque vai acontecer de novo, Roberto. Não, mas Outra hora eu Vai, reparei uma coisa. tenta aí, tenta aí. Não, Somos não, pessoas. é o seguinte, eu acho que não é pertinente trazer agora, no bojo dessa discussão de inteligência artificial, essa comparação entre o analógico e o digital, quando surgiu o digital. Porque quando surgiu o digital, meu Deus, nós só tínhamos o quê? Só mudou o suporte. E a fotografia continua a mesma, mas agora caiu tudo, né? Não, Não, tá ótimo. Não, não, mas agora a coisa é diferente. Agora não é só a mídia que mudou, agora mudou tudo. Nós não estamos falando mais de fotografia, nós estamos falando de uma arte visual aí, entendeu? Então, com criações aí múltiplas. Eu acho que não. Entendeu? Vocês entenderam o meu ponto de vista? Eu concordo com você. entendemos. Eu entendi, mas veja bem, partindo do princípio de que certas coisas são irreversíveis, vamos Mas pensar. que seja irreversível, Não é que a Roberto. gente Essa posi- coisa aí, eu acho que outras inteligências artificiais vão surgir ainda, né? Entendeu? Muito mais avançadas do que essa, mas para mim vai continuar sendo eternamente uma arte gráfica, entendeu? Uma arte visual, uma arte gráfica. Fotografia, discutir isso no bojo da fotografia é realmente, eu acho que não é pertinente, entendeu? mas, por exemplo, quando você. O que que está no horizonte? Uma qualidade cada vez maior de detalhes, uma capacidade de realizar cada vez mais o que você sugere e determina. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com publicidade, tinha o layout. O layout era muitas vezes você pedia para um ilustrador fazer uma ilustração, ou Não, então sim, nesse aspecto, Roberto, nesse aspecto é lógico que ela vai interferir, eu concordo, mas na fotografia não vai. Fotografia não não vai. sei, não Nesse sei, aspecto, por exemplo, já não, já está acontecendo, por exemplo, eu já vi, é que eu não trouxe aqui, devia ter trazido, mas por exemplo, ah, você pega uma jaqueta, o cara fabrica roupa, e a inteligência artificial veste isso numa modelo virtual onde você quiser colocar ela, né? ótimo, ótimo, para uma propaganda, uma campanha de marketing, né? Mas, Mas isso de são novo, mercados de trabalho de fotógrafos. Que não, vão o mercado de trabalho. Concordo. Concordo perfeitamente. Agora, o que eu acho que, o que eu acredito que a inteligência artificial não consegue, e talvez nunca vai conseguir, é trazer questões que, digamos assim, que toquem a emoção da gente, entendeu? Porque esse é o negócio. Porque eu acho que, por exemplo, fico pensando no caso de um Guimarães Rosa, entendeu? Eu não acho que você pode botar numa máquina lá toda a obra dele, botar o Grande Sertão Veredas e pedir para uma inteligência artificial fazer uma história usando a estética e a linguagem, a manipulação da linguagem que o Guimarães Rosa fez. Mas isso descontextualizado, que sentido tem? Quero dizer, entendeu? Aquilo tem um Mas sentido tem um histórico. lado, Roberto,
que isso aí é roubo. Isso é roubo de imagem. Olha, isso é muito complicado. Por exemplo, na história da música, existem citações infinitas, assim. Então, Mozart compôs variações em cima de temas do Domenico Scarlatti, não sei o quê, e um fazia em cima do outro, porque a circulação de informação naquela época, nesse mundo musical, era um mundo muito restrito. Então, as pessoas naturalmente faziam uma obra que era a citação de uma obra de um outro, e assim por diante. Até onde isso é apropriação e até onde isso é inspiração, né? Então, esse é o lado perverso, né? Essa questão do que a gente está vendo hoje com relação à inteligência artificial, de um mundo onde você coloca suas imagens na rede e tchau. Aquilo não pertence mais a ninguém. É, Então, se você não quiser isso, você tem que manter suas imagens dentro do seu site e não disponibilizar isso de maneira nenhuma para download nem nada. Mas e aí? Quem é que vai te conhecer? Como é que você sim, vai mostrar sim. para as pessoas o que você faz? Se você não coloca no Eu, famoso Instagram. Roberto, eu encontrei um artigo muito interessante que comenta sobre isso, o limite de apropriação, e o que é apropriar-se indevidamente, né? E o que é inspirar-se em coisas que já existem, né? Isso é Uhum. óbvio, né? Todo escritor se inspira em muitos outros escritores, todos os Uhum. artistas. Então, isso é natural, é uma coisa natural. Agora, existe uma linha tênue aí entre a inspiração e a apropriação indevida, né? O Uhum. plágio, né? A cópia. Verdade. O que eu estou pensando aqui na minha cabeça é o seguinte: qual é o processo de elaboração, digamos assim, que envolve, evidentemente, todos nós que fotografamos temos referências, né? Que envolve o uso das referências que a gente tem naquilo que a gente faz e como é que é esse processo numa máquina, entendeu? Num processo de inteligência artificial. Pena que o João não está aqui, porque ele é um especialista nisso, né? Ele conhece muito, É, assim, né? E ele poderia talvez nos dar algumas respostas, porque isso é uma coisa que está evoluindo com uma rapidez assim impressionante e avassaladora. Então, por exemplo, acho interessante esse cara fazer essas experiências, mas eu não estou fazendo isso porque esse não é. Acho interessante que se façam, mas não é a minha área. Não, eu não vou ficar. Eu já experimentei, já apresentei, já falei com vocês várias vezes a respeito disso, porque eu acho uma coisa importante. Acho que precisa se manter informado, precisa tomar posição, precisa estar ciente do que está se desenvolvendo. Mas, eu fico pensando, por exemplo, eu quando vou, por exemplo, criar uma imagem minha, seja para mim, seja para uma campanha publicitária, alguma coisa, eu vou sempre olhar o que já existe naquele tema, mas com um objetivo que é exatamente o contrário. Eu não quero repetir aquilo que eu já vi. Entendeu? E o processo da criação de imagem, ele é baseado sempre, né, na inteligência artificial em cima de coisas que já existem. É a conjugação de milhões de informações então, em torno de uma ideia ou de alguma coisa que já é existente. Quer dizer, não é uma.
é uma criação assistida, não sei como dizer assim, e que não renova. Eu não sei, talvez seja um pouco assim uma comida requentada, sabe assim? Ah, sobrou arroz de ontem com um pouco de Você sabe frango, que vou botar gelatina junto, vamos ver o que está lá. Ficou uma merda, joga tudo Isso fora, é vamos arte, não. botar só gelatina. Então, é um tem, processo. A máquina vai aprendendo, né? Tem essa história de machine learning, né? Mas eu citei na nossa conversa passada aquela história do 2001, né? Porque o Kubrick, como gênio visionário, já na época, em 1968, mais de 50 anos atrás, ele já previu que colocar o nosso destino nas mãos de uma máquina inteligente era atentar contra a própria raça humana, né? E eu acho que Roberto, esse. Hã? deixa eu falar uma coisa. Posso falar? Pode, você, pode. Duas coisas que estão me vindo aqui. Primeiro que muita coisa nova, às vezes cai no... eu vejo isso na medicina, né? Muita coisa, de muita pesquisa, de repente some, porque começaram a ver que estava tanta outros efeitos que isso é possível acontecer, é, igual aconteceu com a Kodak, né? Que Não, peraí, a outra Kodak coisa, foi outra coisa. Sim. a Kodak ela andou para trás, né? Em vez de ir para frente, né? Mas A às vezes Kodak vai dar tempo. talvez seja um exemplo interessante pelo seguinte, olha só. A Kodak, durante um século, foi praticamente, não foi um monopólio, mas foi quase, entendeu? A produção de material fotográfico, tanto para o cinema, quanto para a fotografia amadora, quanto para a fotografia profissional. A única empresa que conseguiu um pouquinho fazer concorrência foi a Fuji, as outras eram quase insignificantes. A Agfa, essas daí que eram fenômenos europeus, tal, muito reduzido. a Agfa também, Roberto. Não, mas a Agfa nunca jamais teve o porte da Kodak, né? E aí o Não, fogo não, também tinha materiais de mas ela qualidade, mas competiu. eram de nicho. Mas a Agfa não fazia filme para cinema. O grande mercado da Kodak era cinema e fotografia amadora. Então, o volume de produção da Kodak era gigantesco, poder absoluto. Quando começou o digital, as primeiras câmeras profissionais tinham sensores da Kodak. A Canon e a Nikon tinham as DCS Kodak. Então, olha só, a Canon e a Nikon se juntaram usando a tecnologia da Kodak, ou seja, a Kodak poderia ter sido a grande produtora de sensores do mundo inteiro. Assim, o que eles resolveram apostar em quê? Fazer um passo atrás, passinho atrás. Vamos relançar um novo formato, APS-C. É um filme que vem num cartucho, na borda do filme nós vamos colocar uma série de informações, e aí o formato é menor, e vai para o laboratório e já processa tudo de um certo modo. Papapá. Então, eles voltaram para a fotografia fotoquímica, enquanto o resto do mundo continua andando no digital. Eles meio que continuaram deixando o projeto do digital só para o mercado profissional, fizeram alguns como chama, backs para você usar em Hasselblad, Sinar, tal, que ainda eram bons na época, e depois os fomos ficando para trás. Aí a Phase One nasceu e começou a tomar espaço, começou a ter um software melhor, e a Kodak apostou nesse formato que era uma aposta muito grande, porque significava que eles tinham que renovar o parque fotográfico do mundo inteiro com máquinas que usassem aquele material. Foi um flop total. Foi o canto do cisne, morreu a Kodak nesse processo de querer negar uma revolução tecnológica em curso. Então, eu não acho que isso, já respondendo a você, Jane, vai voltar atrás. Não tem a menor possibilidade. O Não, que eu acho que é voltar acontece para trás. é que a gente vai ter que ver na prática
que esse tipo de possibilidade de criativa, que é uma possibilidade criativa, ele vai se reservar um certo tipo de situação, de ambiente, etc. Arte, para mim, é outra coisa. Quer dizer, arte. Não é que eu vou dizer que a arte não pode ser feita em computador, porque não é verdade, mas. A única instância, Roberto, desculpa, a única instância que eu concordo com isso tudo é um cara, autor de uma fotografia, aplicar essa tecnologia na fotografia dele, autor, e acabou. E aí sim, ele gerar. Aí isso daí nós já fazemos, né? Quando você faz trabalho de fotomontagens, quando você faz. Você já está fazendo isso, mas em fotografia, em material, em fotografia que você gerou, que o autor gerou, Aham. e não se apropriar de outros ou de um banco de fotos de milhões de bytes aí, né, de trilhões de bytes que existe no mundo, né? Acho que não. É, essa instância eu concordo. Aham. Então, isso que você está falando me lembra um projeto que dois artistas fizeram, cineastas, né? Que chamava The Wichita Tapes, isso uns 15, 20 anos atrás. Eles pegaram os filmes do Hitchcock e remontaram de uma maneira muito curiosa, inteligente. Assim, eles pegaram, por exemplo, imagina que você tem uma pessoa que está entrando num quarto de hotel e vai matar alguém. Então, você pega a mão dessa pessoa abrindo a maçaneta que entra num outro lugar que tem uma outra pessoa e aí a pessoa olha, tal, não sei o que, aí quando olha para ele é outro. Então eles foram picotando e pegando essas sequências e remontando. Muito interessante, mas ficou como uma curiosidade daquele momento, um comentário sobre o Hitchcock. O Hitchcock deixou de ser o Hitchcock? Não, nunca vai deixar de ser. Por quê? Porque ele apresentou algo que era disruptivo, que ninguém ainda tinha feito. E esse negócio, eu quero dizer o seguinte: não adianta também você falar para uma máquina de inteligência artificial, quero uma coisa que nunca tenha sido feita. Porque se isso não tiver um propósito, se isso não tiver uma ideia atrás daquilo que você quer comunicar e que você quer obter com a sua comunicação, fora do contexto, vira um exercício estéril. Essa é a questão. Entendeu? Então, eu acho que com a inteligência artificial vão se produzir coisas interessantes e, possivelmente, quem é artista vai continuar sendo artista, porque eu quero ver uma inteligência artificial fazer uma música do Chico Buarque de Holanda. É impossível? Não, é perfeitamente possível. Você bota lá e vai sair uma música com a cara dele. Só que não vai estar falando de quê? O que vai estar trazendo isso? Aliás, Isso vai impactar as pessoas. aliás, vocês viram, eu vi ontem ou anteontem, não sei, uma questão, o áudio. O áudio, por exemplo, é possível gerar um áudio com a tua voz, Roberto, e não é você, cara. Ué. Isso daí já está. E na política Isso tem, vai ser Antônio. É fruta do problema. terrível. Não, mas espera aí, isso aí não é com voz só, não. Você pega aqui um pedaço dessa minha gravação e você me faz falar o que você quiser, com É. sincrolabial e tudo. É. E isso é uma coisa que está assim, meus moleques que são pequenos, eles fazem umas coisas assim. Tinha um amigo nosso aqui em casa ontem, o pequeno de 8 anos, foi lá, fez uma foto da cara dele, fez uma animação dele falando umas coisas meio engraçadas, parecia um bicho, uma coisa assim, depois mostrou para ele, tá lá ele, expressões e tal. Não é nada Você de. sempre na Ou seja, política, cada vez mais o nosso
A nossa percepção da realidade vai estar mediada por essas ferramentas. O que eu repito, quer dizer, acho que o que a gente tem que começar a entender é o sentido do que está por trás das coisas, né? Isso, aliás, é uma coisa que já é um projeto meu de muitos anos, nunca consegui atuar, porque era uma coisa que aconteceu logo antes da pandemia. Eu tinha até proposto uma escola grande aqui de São Paulo, porque eu acho que tem que existir, e hoje em dia, ainda mais por essas razões, mais ainda, uma educação da imagem. Porque a imagem é uma coisa que chega na gente muito diretamente, impacta muito diretamente, entendeu? Porque você pode ouvir uma conversa, é claro, tá, mas quando você vê uma coisa, aquilo é muito forte. E o que está por trás das imagens? Porque toda imagem traz consigo uma ideia, uma proposta, um comentário, uma coisa. Porque também, se não trouxer, e uma intenção, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho assim que, olhando um pouco para a história da fotografia e os caras que até hoje são referências, por que eles são referências? Porque nenhum copiou o outro. Existiram escolas, você tinha lá o Ansel Adams, Minor White, outros dessa época, né? Assim, que agora, nesse momento, me lembro outros nomes, mas tem bastante, né? Assim, que tinham lá uma maneira de trabalhar câmeras de grande formato, etc. Tal. Essa F64, que era uma escola da costa oeste americana, tal, que trabalhava só com grandes negativos e tudo mais. Com esse tipo de material, de estética, produziu-se muita coisa, mas não é que um copiava o outro. Era um movimento, e um movimento que ficou, digamos assim, de certa forma, dentro de um contexto histórico, estético, que deu, digamos assim, gerou outras possibilidades estéticas. Muita gente se inspirou nisso e aquilo era aquele momento. Agora, o que eu falo é o seguinte: eu acho que tem que ter o contexto e tem que ter um conteúdo que é aquilo que você quer comunicar com a sua imagem. Entendeu? Acho que isso é a coisa. Hoje, eu penso que a coisa talvez mais importante é essa, porque fazer uma imagem, assim, digamos, que não tenha nenhum contexto, nenhum conteúdo específico, nada que vá além daquilo que você está do óbvio, a máquina já faz. É isso que eu quero dizer. O que distingue a gente como criador, né? Eu acho que essa é uma questão que essa Mas inteligência só precisa mudar o nome. Vai mudar o nome. qual é o nome que você botaria? Qual é o nome que você daria? Ah, arte gráfica, isso para mim. É Pode arte ser, pode gráfica. ser. Mas eu acho, olha, não creio que seja o caso da gente ficar com medo, mas nem de subestimar. Eu acho que é sempre o caso de acompanhar. Agora, eu, assim, para encerrar, queria dizer assim que eu acho que como a gente começou a falar disso na reunião passada, eu acho que tinha esse post aí, essa circunstância que aconteceu essa semana, né? Enseja um pouco assim uma retomada para a gente pensar nisso, entendeu? Não vamos ter respostas tão breves, mas é algo que está acontecendo e que tem que se manter. Eu tenho muitas dúvidas também com relação a essa coisa feita por atacado, entendeu? Essa coisa da grande produção, porque estamos começando a viver num mundo que, de certa forma, eu acho até interessante que o material produzido seja revisto e reutilizado, porque tem muita imagem, muita coisa feita. Agora,
Isso não quer dizer absolutamente que isso traga alguma coisa de novo para reflexão, para a gente sim, sim. pensar, entendeu? Porque eu acho que, no fundo, as obras de arte são obras que têm muito a ver com o pensamento, mais do que com o pensamento, né? Mais com o pensamento Roberto, do que com uma você estética. tem, vocês têm percebido, eu tenho percebido uma coisa, na comunidade internacional, pelo menos a sondagem que eu percebo, né, a que eu me comunico, eu tenho notado uma tendência clara. A fotografia, a pessoa é convidada a falar. É foto ou não é foto? Opa, já isso está claro, Roberto. É fotografia ou é uma arte gráfica de uma inteligência artificial qualquer? Entendeu? Os caras estão já cobrando isso, já, viu? Já Não, tem então, vários sites. mas qual é o espaço que tu vai Talvez entra, talvez vai entrar na categoria de artes visuais, né? E não fotografia. mas exatamente, A no sentido. fotografia é uma arte visual, não é, gente? Fotografia é uma A arte fo- visual, mas é o que eu falei na conversa, na aula passada também. Eu falei, olha, se você, embora existam sintetizadores de som que podem imitar perfeitamente instrumentos, qualquer instrumento, e produzir qualquer. Por que existe ainda um cara que estuda 8 horas de violino por dia para tocar numa banda? Exatamente. É espetacular essa tua analogia. Então, eu acho que uma coisa não invalida a outra, porque quando a gente tem o aspecto humano, né, do outro lado, isso cria uma conexão inevitável, entendeu? Porque você é outra pessoa que está ali. Como, de certa forma, ela representa você, um potencial que ela desenvolveu, mas que é humano, né? Então, é como, por exemplo, mesmo no caso da música, por exemplo, o virtuosismo puro, eu sempre achei muito chato. O cara fala. É claro que, às vezes, executar certas partituras muito difíceis, é uma coisa. Mas se a questão é só técnica, é menos interessante do que quando uma pessoa tem uma interpretação interessante, né, de uma obra. Como, por exemplo, a música clássica. A música clássica, nos séculos, ela vem sendo feita, refeita, com maestros diferentes, orquestras diferentes, sempre o mesmo, 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 mesmo. Então, não precisaria gravar de novo, milhares de vezes, concertos de Brandemburgo do Bach. Para quê? Já foi gravado uma vez, duas, três, 10, 1000? Porque cada vez que alguém grava, coloca alguma coisa diferente. Agora, você vai juntar tudo que já foi feito e fazer uma nova versão? Pode ser, mas e daí? Pode ser que seja interessante porque foi feita por inteligência artificial, mas você vai analisar e falar, bom, é, vai ter que colocar no prato da balança produções que são feitas com isso e as pessoas vão se manifestar. É uma nova possibilidade, é uma nova Mas, fronteira, mas, como eu falei, eu, por exemplo, pessoalmente, não estou investindo tempo nisso, entendeu? Meu, de produção. Já que eu não consigo nem fotografar hoje em dia há algum tempo, entendeu? Para mim. Quanto mais ficar agora fazendo coisas de inteligência artificial com as minhas. Talvez um dia eu faça, como você falou mesmo, Antônio, né? Fazer assim uma tentativa de pegar o meu material e fazer com alguma coisa, trabalhar no meu material. Pode ser, mas eu preferia fazer coisas novas, por exemplo, entendeu? Novas experiências. concordo. Então, é isso. Eu acho que é um mundo que se abre, mas muitas vezes eu tenho uma certa perplexidade, porque eu acho que toda essa possibilidade, ela também, de certa forma, é um grande ruído, né? Assim, muita coisa, muita coisa, muita coisa acontecendo. Você fala, bom, de tudo isso, o que me serve para a minha vida, para a minha pessoa, né?
E eu acho que a gente, de alguma forma, hoje tem que proteger, porque é muita informação, é muita baboseira que chega o tempo Verdade. inteiro e que não te traz necessariamente nada de que seja de frutífero para a sua vida, né? Mas é isso. Então, obrigado por vocês estarem aqui de novo. Vamos pensando aí que na nossa fotografia, né? E ficando de olho nesses bots que vêm aí produzindo É, atrás. Tá bom? Muito bom, ótimo. muito bom. Então tá. Então tá, obrigado para todos vocês, né? Falei oi Boa para o Antônio. noite. Obrigado, Obrigado. Roberto. Boa Foi noite. Tchau, agora. gente. E Tchau. outro Antônio, né? Antônio Antônio. Boa E um noite, abraço, boa noite. então. Obrigado, Boa noite, Roberto. até a próxima. Boa noite.